Você não é pobre porque nasceu sem oportunidades. Você não é estagnado porque o sistema é injusto. Você está preso porque sua mente está programada para isso. Parece duro, eu sei. Mas e se eu te dissesse que a pobreza começa muito antes de faltar dinheiro no bolso? Ela começa no pensamento, nas palavras, no que você acredita ser possível para você. A verdade é que a maioria das pessoas vive num cárcere invisível, o da mentalidade de escassez. E o pior, nem sequer percebem que estão lá dentro. Jordan Peterson, um dos pensadores mais influentes da atualidade, afirma que a sua realidade externa é um reflexo direto da sua estrutura interna. Ou seja, seu saldo bancário, sua rotina, seus resultados. Tudo isso é, na prática, o espelho da sua mente. E se sua mente está programada para sobreviver, e não para prosperar, então você nunca vai ver riqueza de verdade, não importa o quanto trabalhe. Mas e se houvesse um caminho? Um método para reprogramar seus pensamentos, emoções e até sua linguagem interna. Para que você comece a pensar como uma pessoa rica, agir como uma pessoa rica e, inevitavelmente, construir a realidade de uma pessoa rica? É exatamente isso que você vai descobrir aqui. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender como a mente humana constrói ou destrói a riqueza. Vai conhecer os padrões mentais que sabotam silenciosamente suas finanças. E vai descobrir estratégias práticas para quebrar essas amarras invisíveis, uma a uma. Mas tem algo ainda mais valioso esperando por você no final. Um princípio oculto, extraído dos próprios ensinamentos de Jordan Peterson, que pode desbloquear sua mente para um nível de prosperidade que pouquíssimas pessoas conhecem. É o tipo de informação que separa quem vive no piloto automático de quem decide pilotar a própria vida. Fica comigo até o fim, porque este pode ser o episódio mais importante que você já ouviu sobre dinheiro, mentalidade e transformação. Este é o Provérbios da Riqueza, onde pensamentos certos constroem fortunas. Jordan Peterson não começou sua jornada falando sobre dinheiro. Ele falava sobre trauma, dor, caos, ordem, responsabilidade. Mas ao mergulhar fundo na psique humana, ele descobriu algo inquietante. A forma como você fala molda o que você vive. Não é papo de autoajuda barata, é neurociência. Estudos mostram que palavras negativas ativam áreas do cérebro ligadas ao medo e à paralisação. Quando você repete frases como, isso é difícil, nunca dá certo para mim, dinheiro só serve para quem já tem. Seu cérebro interpreta essas afirmações como ordens. Ele para de procurar soluções. Ele fecha as portas. Ele valida o que você acredita. Jordan percebeu isso observando seus próprios alunos, pacientes e a si mesmo. Gente inteligente, com diplomas, talento, mas que vivia num ciclo eterno de frustração financeira. O que eles tinham em comum? Um padrão de linguagem limitado. Falavam como pobres, pensavam como vítimas. Reforçavam, todos os dias, a ideia de que o dinheiro era algo inalcançável, sujo ou injusto. E quando Peterson começou a corrigir isso, o resultado foi quase milagroso. Ao trocar expressões derrotistas por frases de afirmação, pessoas comuns começaram a prosperar. Um exemplo claro está em sua própria trajetória. Antes de se tornar conhecido, Peterson enfrentava dificuldades financeiras. Mas ao aplicar esse princípio mudar a linguagem interna, ele relatou transformações reais. Sua renda aumentou. Ele passou a ser chamado para palestras, entrevistas e convites internacionais. Hoje, ele fatura milhões com livros, cursos e aparições públicas. Coincidência? Difícil acreditar. O que ele fez foi reprogramar a mente, não com mágica, mas com disciplina, linguagem e intenção. Você pode até não perceber, mas está se programando o tempo todo. Cada vez que diz, eu sou ruim com dinheiro, você está reforçando um código mental. E o mais perigoso é que esse código vira crença, e a crença vira comportamento. Agora, pare por um instante e pense em como os meios de comunicação reforçam isso. Quantas vezes você já ouviu frases como, crise afeta todos os brasileiros. Brasil é o país das oportunidades perdidas. Classe média está sendo esmagada? Essas frases vêm de jornais, novelas, debates na TV, e todas elas programam, lentamente, uma sensação coletiva de impotência. Você se sente derrotado antes mesmo de começar. Mas por que alguns prosperam enquanto outros quebram?
Porque nomes como Silvio Santos, que veio da pobreza extrema, ou Roberto Justus, que começou sem herança milionária, alcançaram níveis de riqueza tão altos? Porque, antes de tudo, eles acreditavam que poderiam. Eles se comunicavam como pessoas que iriam vencer. E isso moldou suas decisões, seus riscos e suas oportunidades. É por isso que Peterson insiste: cure sua fala, e você começará a curar sua vida. Em 2012, uma pesquisa da Universidade de Wisconsin revelou que pessoas que usavam afirmações positivas diariamente relataram maior produtividade, sensação de controle financeiro e até aumento na renda no prazo de 6 meses. Não estamos falando de mágica. Estamos falando de neuroplasticidade. Seu cérebro pode ser moldado, suas crenças podem ser atualizadas. Mas isso exige intenção. Você precisa querer sair do automático. Você precisa decidir que vai falar como alguém que está prosperando, mesmo antes de prosperar. Peterson chama isso de agir como se. Agir como se você fosse próspero. Falar como se você tivesse controle. Pensar como se o mundo estivesse a seu favor. Isso muda seu olhar, e muda as oportunidades que você enxerga. Porque quando sua linguagem muda, sua atenção muda. E onde vai sua atenção, vai sua energia. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como usar essa chave. Você vai entender como criar afirmações poderosas, como substituir pensamentos sabotadores. E no final deste conteúdo, como prometido, eu vou revelar o princípio oculto. Um ensinamento de Peterson que vai virar sua mente do avesso. E quando você ouvir, vai entender por que tão poucas pessoas alcançam a verdadeira riqueza. Se você chegou até aqui, já está se diferenciando de 90% das pessoas que desistem no início. Agora, prepare-se, o melhor ainda está por vir. Se você olhar para qualquer pessoa que está prosperando financeiramente hoje, verá um padrão. Eles são obcecados por clareza. Não é sobre ter muito dinheiro agora, é sobre saber exatamente o que quer construir. Jordan Peterson entendeu isso de forma dolorosa. Ele percebeu que a desordem financeira que via nas pessoas ao seu redor, cartões estourados, contas atrasadas, dívidas escondidas, era apenas o reflexo de uma mente caótica. Antes de haver pobreza no bolso, havia confusão no pensamento. Foi aí que ele criou um ritual simples, mas poderoso. Escrever diariamente 3 metas financeiras objetivas. Nada de frases vagas como quero ser rico ou quero sair das dívidas. Peterson escrevia com precisão: economizar 10% de tudo que ganho neste mês. Aprender algo novo sobre investimentos em 20 minutos por dia. Evitar qualquer gasto não essencial por 30 dias. Essas metas transformaram sua forma de agir. E mais que isso, deram direção ao seu cérebro. Você já notou como é fácil se distrair quando você não sabe o que está procurando? É como entrar num supermercado sem lista. Você acaba comprando o que não precisa e esquecendo o essencial. É assim que a maioria vive. Sem lista, sem direção, sem metas claras. Peterson se apoiou também em uma leitura diária de livros que reforçavam essa nova mentalidade. O mais impactante, Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Hill estudou mais de 500 milionários ao longo de 25 anos. E a conclusão foi direta: todos tinham uma visão definida. Eles sabiam exatamente o que queriam e o que estavam dispostos a dar em troca. Peterson conectou isso com a psicologia. Quando você dá ao cérebro uma meta clara, ele ativa o que a ciência chama de sistema de ativação reticular. É o radar mental. Ele começa a identificar oportunidades alinhadas com o que você deseja. Por isso, quando você está pensando em comprar um carro vermelho, começa a ver carros vermelhos por todo lado. Eles sempre estiveram ali, mas agora, seu radar está atento. O mesmo acontece com dinheiro. Se você não tem metas claras, o dinheiro passa diante de você sem ser visto. Pessoas como Dwayne "The Rock" Johnson, que saiu da falência para se tornar um dos atores mais bem pagos do mundo, contam que escreviam seus objetivos financeiros com frequência. Ele dizia: eu estava quebrado, mas com um plano. Hoje, é dono de empresas, marcas, academias, e possui uma fortuna estimada em mais de 800 milhões de dólares. Outro exemplo poderoso é Oprah Winfrey. Ela nasceu em extrema pobreza, sofreu abusos, e mesmo assim,
aos 32 anos já era milionária. Em entrevistas, Oprah afirma que a virada começou quando ela passou a escrever diariamente o que queria alcançar. Suas metas financeiras e de propósito estavam sempre no papel com datas, valores e planos. Isso não é coincidência, é clareza. E clareza é poder. E se você está aí, agora, com a vida bagunçada, sem saber como sair do lugar, a resposta pode não estar em ganhar mais dinheiro, está em pensar de forma mais clara. Você não pode controlar o mercado, mas pode controlar o que faz com cada real que entra. Você não pode prever o futuro, mas pode se preparar com metas sólidas para quando ele chegar. Pittonsen também falava sobre o impacto psicológico da clareza. Pessoas sem metas vivem em estado de ansiedade. Elas acordam cansadas, dormem preocupadas e se sentem constantemente perdidas. Mas quando você tem um plano, a ansiedade diminui, a mente se acalma e o corpo obedece. Veja, por exemplo, o que a Forbes Brasil publicou em 2023. Um levantamento mostrou que 78% das pessoas que definem metas financeiras claras no início do ano têm 3 vezes mais chances de melhorar sua renda até dezembro. E tem mais. O Fantástico, em uma reportagem recente, destacou que brasileiros que mantêm o hábito de registrar suas finanças economizam, em média, 21% a mais do que aqueles que não têm esse hábito. Ou seja, a diferença entre continuar estagnado e crescer pode estar em um caderno, ou num aplicativo, ou até numa folha de papel colada na parede. Mas precisa existir. Você precisa treinar o cérebro para funcionar como um buscador de riqueza, não como um sobrevivente. E para isso, é necessário ensinar seu pensamento a obedecer um propósito. Imagine que sua mente é como um exército. Se você não dá ordens claras, ela se revolta, entra em pânico e age por impulso. Mas se você der comando, ela entra em formação e marcha para onde você quiser. Nos próximos minutos, você vai aprender como aplicar isso na prática. Vou te mostrar uma forma simples, comprovada e adaptada por Pittonsen, para criar metas diárias, mensais e de longo prazo mesmo que você esteja começando do zero. E como prometido desde o início, a parte mais reveladora de todas está se aproximando. No final deste conteúdo, eu vou compartilhar o princípio oculto, que Jordan Pittonsen considera um divisor de águas na transformação mental de qualquer pessoa que deseja prosperar. Se você entendeu até aqui, já deu um passo além da maioria. Agora, é hora de avançar com estratégia. Porque quem não tem clareza, vive apagando incêndios. Mas quem tem direção, constrói liberdade. O que você pensa sobre o dinheiro quando ninguém está olhando? Essa resposta define o tamanho da sua conta bancária nos próximos anos. Jordan Pittonsen descobriu que boa parte da população vive programada por crenças invisíveis. Crenças que sabotam a possibilidade de prosperar antes mesmo que a pessoa tente. Frases como dinheiro é sujo, só enriquece quem já nasceu rico ou quem tem muito, tirou de alguém. Estão tão enraizadas na cultura que passam despercebidas. Mas estão ali, no fundo da mente, agindo como vírus. E pior, a maioria aprendeu isso na infância. Segundo um estudo da Universidade de Cambridge, a formação da mentalidade financeira de uma criança acontece até os 7 anos de idade. Ou seja, um adulto que hoje tem dificuldade de enriquecer, muitas vezes está apenas obedecendo a uma programação que recebeu quando nem sabia escrever. Pittonsen entendeu isso e criou um exercício prático. Toda vez que surgia uma ideia limitante sobre o dinheiro, ele parava e trocava aquela frase por uma afirmação positiva e racional. Por exemplo, se a mente dizia nunca sobra dinheiro, ele rebatia com eu estou aprendendo a administrar melhor cada centavo. Se vinha enriquecer é sorte, ele respondia riqueza vem de esforço com inteligência e estratégia. Esse processo não é autoajuda barata, é neurociência. Estudos da Universidade de Stanford mostraram que afirmações positivas, quando repetidas com lógica e intenção, reestruturam os padrões cerebrais associados ao medo e à escassez. Isso significa que, sim, é possível reprogramar o cérebro, mas não basta repetir frases vazias. É preciso pensar de forma consciente, com lógica, fé racional e foco. No Brasil, as crenças limitantes têm raízes profundas. A mídia reforçou por décadas a imagem de que o rico é o vilão, o opressor, o corrupto. Novelas da Globo quase sempre colocavam o empresário como o malvado da história.
enquanto o pobre era o herói sofrido, nobre e eternamente injustiçado. Esse tipo de narrativa molda o inconsciente coletivo. Muita gente cresceu achando que enriquecer é sinônimo de se corromper, mas vamos aos fatos. Segundo a Exame, em uma matéria de 2022, cerca de 80% dos milionários brasileiros são de primeira geração, ou seja, não herdaram fortunas, construíram do zero, vendendo, inovando, investindo e se educando financeiramente. Essas pessoas não tinham mágica, tinham uma mente limpa das crenças que paralisam a maioria. Vamos a outro exemplo. Luísa Helena Trajano começou ajudando na loja da família no interior de Minas. Hoje lidera um império bilionário. Ela mesma disse em entrevista ao Roda Viva: dinheiro não é sujo, ele é instrumento de transformação social. Essa é a mentalidade que liberta. E você, o que pensa quando vê alguém com uma BMW ou uma casa milionária? Admira ou julga? Essa reação diz mais sobre a sua mente do que você imagina. Peterson alerta: toda crítica disfarçada de justiça social pode esconder inveja e ressentimento. E o ressentimento é o veneno silencioso da escassez. Ele paralisa, justifica o fracasso e impede a ação. Ao contrário disso, quem quer prosperar precisa estudar quem prospera. Não com inveja, mas com curiosidade. O que essa pessoa fez? O que posso aplicar na minha realidade? Qual hábito dela posso copiar hoje? Isso é humildade. E humildade abre portas. Um dos dados mais impressionantes foi divulgado pelo jornal Valor Econômico. Empreendedores que têm o hábito de questionar crenças limitantes e estudar desenvolvimento pessoal têm 47% mais chances de aumentar seu faturamento em menos de 2 anos. Sabe por quê? Porque mudam a forma de pensar antes de tentar mudar a conta bancária. E aqui entra o insight mais poderoso dessa parte. Suas crenças não são verdades absolutas, são apenas ideias que você repetiu tantas vezes que acreditou. Mas se você repetiu uma mentira e acreditou nela, pode também repetir uma verdade e se libertar. Jordan Peterson descobriu que, ao questionar cada pensamento automático sobre dinheiro, ele ganhava liberdade. E liberdade é o primeiro passo para prosperar. No lugar de "não sou bom com números", ele dizia: posso aprender a gerenciar meu dinheiro como qualquer um. No lugar de "dinheiro só vem com sorte", ele repetia: dinheiro vem quando eu gero valor real para o mundo. Essa mudança não é imediata, mas é poderosa. Imagine uma máquina rodando um software cheio de erros. Não adianta só colocar mais energia. Você precisa reescrever o código. Seu cérebro é essa máquina. E as crenças limitantes são o software bugado que impede o progresso. Mas a boa notícia? Você tem permissão e capacidade de atualizar esse sistema. Hoje, agora. Peterson resume tudo isso com uma frase: não acredite em tudo o que você pensa, porque muito do que você pensa sobre dinheiro não é seu. É herança cultural, é trauma, é repetição de falas de pessoas frustradas. Se você quer prosperar, precisa falar diferente, pensar diferente, agir diferente. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como transformar essas ideias em um plano real. Você vai aprender quais frases eliminar da sua mente imediatamente e quais começar a praticar todos os dias. Chegou a hora de cumprir a promessa. A transformação que Jordan Peterson viveu e que você pode viver está nos hábitos. Sim, não é sobre mágica, não é sobre esperar o universo conspirar, é sobre transformar seu comportamento diário com disciplina, clareza e intenção. Peterson descobriu que a base da mente rica está no controle. Controle do que entra, do que sai, do que se pensa e do que se deseja. E o primeiro passo prático foi rastrear cada gasto e cada centavo que entrava. Pode parecer simples demais, mas a maioria das pessoas fracassa financeiramente por não saber para onde o dinheiro está indo. Estudos da Harvard Business Review mostraram que pessoas que anotam todos os seus gastos reduzem a ansiedade financeira em até 43%. O motivo? Elas assumem o controle. E o cérebro entende que há uma liderança no comando, não mais caos. Esse simples hábito deu a Peterson poder. E poder gera confiança. Confiança muda decisões. E decisões mudam destinos. Mas ele não parou por aí. Separava 30 minutos por dia para aprender sobre finanças, negócios, riqueza e comportamento humano. Sem exceção, todos os dias. Mesmo nos dias ruins. Mesmo sem vontade.
Por quê? Porque a consistência cria a transformação. Não é o tanto que você sabe, é o quanto você aplica todos os dias. Pintonson entendeu que a diferença entre os ricos e os estagnados não está em talentos sobrenaturais, está na rotina invisível, nos pequenos compromissos que ninguém vê, na repetição consciente que fortalece a mentalidade. Além disso, ele estabeleceu metas específicas e mensuráveis. Nada de frases genéricas como "quero ganhar mais". Ele escrevia: aumentar minha renda em 30% nos próximos 12 meses, através de uma nova fonte de receita e melhor gestão do tempo. Esse tipo de meta tem poder psicológico. Segundo a American Psychological Association, pessoas que estabelecem metas claras e prazos definidos têm 90% mais chances de alcançá-las do que aquelas que apenas desejam mudanças. E mais, Pintonson revisava suas metas toda semana, não para se julgar, mas para celebrar pequenos progressos, porque pequenas vitórias reforçam que você está no caminho, e o cérebro responde com motivação. Agora pare e pense. Quantas vezes você já estabeleceu metas claras, escritas, com prazos definidos? Quantas vezes você já comemorou um progresso, por menor que fosse? Se a resposta for nunca ou raramente, agora você sabe por que a mudança ainda não veio. A mente precisa de reforço, precisa de prova, e a única forma de provar que você está mudando é agir diferente. Aqui vai um dado chocante. Segundo o Instituto Locomotiva, 72% dos brasileiros não acompanham seus próprios gastos mensalmente, e 58% não sabem quanto ganham exatamente. Como esperar riqueza de quem não sabe quanto custa a própria vida? Pintonson trocou isso por um sistema simples, mas eficaz. 1. Anotava todos os gastos. 2. Definia 30 minutos de estudo por dia. 3. Escrevia metas com prazos. 4. Acompanhava semanalmente. 5. Reprogramava sua mente com afirmações conscientes. Esse foi o plano. E funcionou. Afinal, riqueza é resultado de organização, não de sorte. E esse conceito está mais vivo do que nunca no livro de Provérbios, escrito por Salomão, considerado um dos homens mais sábios e ricos da história. Veja o que diz Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, planejar bem, com sabedoria e constância, é o segredo da abundância. A pressa, o impulso, a vida sem controle, levam à ruína. Outro versículo que confirma tudo isso é Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A Bíblia já ensinava, há milhares de anos, que a construção da riqueza é um processo, não uma explosão. É disciplina, não ilusão. E é isso que Pintonson descobriu, e o que você pode aplicar. Talvez hoje você não tenha muito, talvez esteja começando do zero, mas se tiver um plano claro, hábitos consistentes e uma mente disciplinada, é só questão de tempo até os resultados começarem a aparecer. Não é motivação barata, é matemática mental e estatística aplicada à vida real. Essa é a resposta que você esperava. É o caminho, é o modelo. Controle diário, estudo diário, metas claras, progresso constante e fé racional de que isso funciona porque é lógico. O segredo nunca foi sorte, sempre foi hábito, e a sua transformação pode começar agora. Chegamos ao fim dessa jornada, mas talvez esse seja o verdadeiro começo da sua transformação. Jordan Pintonson descobriu algo que poucos têm coragem de admitir. O maior inimigo da sua liberdade financeira não está na política, no patrão ou na economia. Está no espelho. Ele só começou a prosperar de verdade quando teve coragem de encarar a própria desorganização, de admitir que o caos externo era apenas reflexo de uma mente desorientada, confusa e cheia de crenças sabotadoras. Pintonson enfrentou seus medos mais profundos: medo de fracassar, medo de dar certo, medo de perder, medo de sair da média e se tornar alguém que não poderia mais se esconder atrás de desculpas. E talvez seja isso que está te travando agora. Você sabe que pode mais.
Você sente que nasceu para construir algo maior, mas ainda está paralisado por uma sensação invisível de impotência. E aqui está a verdade brutal: enquanto você não assumir total responsabilidade por cada centavo, cada escolha e cada pensamento, nada muda. A segurança que você busca para a sua família, para o seu futuro, para a sua paz, não nasce da conta bancária cheia. Ela nasce de uma mente alinhada, treinada e decidida a vencer. Riqueza é um estado mental antes de ser um número no extrato. E quando você age apesar do medo, quando você executa apesar das dúvidas, e quando você se compromete com os pequenos hábitos diários, é impossível permanecer no mesmo lugar. Hiddleston não foi especial, ele foi corajoso. E agora, a escolha está diante de você. Você pode fechar esse vídeo e voltar para a vida automática de sempre. Ou pode fazer o que poucos fazem: anotar, refletir, aplicar e, principalmente, voltar aqui amanhã e continuar. Se esse conteúdo te fez pensar, te tocou de alguma forma, se você entendeu que o caminho da riqueza está na reprogramação da mente, então este canal é o seu novo lugar. Aqui, você vai encontrar o que ninguém te ensinou na escola. Aqui, você vai aprender a pensar como gente rica, não só de bolso, mas de visão, de fé, de inteligência. Clique agora para se inscrever e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esse conteúdo. E sinceramente, perder isso seria um erro caro demais. E antes de você sair, aqui vai um desafio. Se tudo isso que falamos hoje é verdade, então por que tanta gente continua presa nos mesmos padrões? A resposta está nesse vídeo aqui da direita. Ele vai te mostrar os 5 erros silenciosos que destroem a chance de qualquer um alcançar a liberdade financeira. E se você quiser ver qual foi o último vídeo postado no canal, ele está aqui à esquerda. Mas eu recomendo fortemente que você vá no da direita primeiro. Ele conecta com tudo que você aprendeu hoje e te leva direto para o próximo nível. Você tem tudo para mudar, mas precisa começar agora. A mente rica começa com uma escolha, e essa escolha está em suas mãos.